E aí, como estão? Tudo bem? Dê um retorno aí para mim, dizendo como é que está o som, por favor. Ok, bom dia, gente. Bom ter vocês aqui hoje na videoconferência, tá? Ok, muito bem. Agradeço aí pelo retorno. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre o Max CPR, tá certo? Essa ferramenta, esse mecanismo que está sendo realmente fundamental no que diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo. Preço da gasolina lá em cima, aí vai incluir também a questão da poluição, certo? Além de economia no bolso. E eu acredito que vocês vão gostar. Mas olha só, antes da gente começar, eu gostaria de saber de vocês aqui o seguinte: quem usa o Max CPR? Quem tem usado o Max CPR no seu carro? Quem usa? Lógico que tem alguns carros. Beleza, Ivani. Beleza, Maria Buzetti. Muito bem. Isso, Vicente. Excelente. O Ziel também está por aqui. Muito bem. Excelente. Gente, sabe por que eu pergunto? Porque a importância de a gente fazer uso do produto para quando o cliente perguntar, a gente ter propriedade do que nós estamos falando. Isso aí é de máxima importância. Lógico que tem alguns carros que o Max CPR não pega. Se a gente tem um carro desse, mas a gente deixou o produto com alguém e alguém está usando e teve resultado. Então é um testemunho. E eu aconselho a todos vocês, toda vez que fizer uma venda e fizer o acompanhamento, fazer do mesmo jeito que vocês fazem quando vende o combo, quando vende qualquer outro produto da empresa. Faça uma gravação dos resultados que a pessoa está tendo. Isso é fundamental para que vocês possam, então, demonstrar esses resultados para as pessoas, mostrar esses depoimentos, beleza? Então, olha só, qual é a importância do Max CPR? Como ele é instalado? Muito bem, Carlos. Nós vamos ver tudo isso hoje, beleza? Nós vamos, então, ver como que esse Max CPR é instalado e os resultados que muitas pessoas estão tendo e o porquê que nós devemos oferecer o Max CPR às pessoas, tá? Então, qual é o objetivo do Max CPR? É trazer economia de combustível para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não somente economizar o combustível, mas, ao mesmo tempo, trazer também outros resultados. A empresa Timol, ela está preocupada com o bem-estar e a saúde das pessoas, da população. E o Max CPR também ajuda nesse sentido. Além da economia, além de dar potência ao carro, ele reduz os gases poluentes. E nós vamos ver um pouco hoje aqui nessa videoconferência. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Primeiro nós vamos ver um pouco o que as pesquisas dizem, para que a gente possa, então, chegar ao Max CPR. Então, as pesquisas elas têm demonstrado que o aproveitamento do combustível é em torno de 30%. Olha que interessante. Quando você bota o combustível no seu carro, as pesquisas mostram que só é aproveitado 30% desse combustível. E o restante desse combustível aqui, 70%, não é aproveitado. Então, olha a perda que se tem só aí nessa questão, tá? Bom, existe um processo de ionização do combustível. Esse tem sido, então, o objeto de vários estudos, de várias pesquisas
de vários estudos, de várias pesquisas e de vários experimentos. Qual é a intenção? A intenção é fazer a otimização do processo de uso do combustível líquido e gasoso, para que possa gerar uma força matriz e motora na combustão interna. O Carlos, o Max CPR, ele não se coloca em todos os carros. Tem alguns carros que não é possível colocar, como o carro turbo. Não é possível. Mas olha só, tem uma lista de carros que você pode até solicitar da empresa, tá? Ela manda para você, se você entrar lá em contato com as meninas da empresa, tem uma lista dizendo quais são os carros que pode colocar e quais são os carros que não pode colocar, tá ok? Na empresa tem uma lista que o pessoal lá, eles podem fornecer para você, o pessoal do atendimento, beleza? Então, olha só, continuando aqui. Então, o Max EPR, ele foi produzido para que pudesse suprir uma melhora na questão do seu carro. Mas, como estávamos falando, nós vamos, então, falar um pouco aqui sobre essa questão do experimento que alguns têm feito no combustível. O processo de ionização do combustível, ele foi aplicado pela NASA, olha que interessante, para ionizar o hidrogênio utilizado nos foguetes. Então, no intuito agora de poder melhorar a potência e o melhor aproveitamento do combustível, a NASA, então, ela começou a fazer um processo de ionização do combustível. Muito bem, vamos lá. A empresa General Motors, a GM, ele desenvolveu um ionizador de combustível veicular com base nos magnetos e também dotado de elevada complexidade. E existem, então, vários tipos de ionizadores de combustíveis que utilizam ímãs, cerâmica natural e várias outras fontes de forças magnéticas monopolar. Entendi, Moreira, entendi. Boa sugestão, tá? Obrigado aí pela sugestão. Pode ser colocado, sim, vamos ver isso com a empresa, beleza? Pode ser colocado, então, junto com o Max CPR, essa lista de carros. Entendi aí, obrigado pela sugestão, tá? Então, a qualidade do combustível brasileiro, como nós sabemos, ela é uma qualidade de combustível não muito boa. Sendo assim, a falta de estrutura e um processo adequados das refinarias, dos postos de combustíveis, das transportadoras, das distribuidoras, e sem contar aquela situação que a gente muitas vezes vê aí, que é de fraude, alguns têm prejuízos no seu carro por conta disso. Então, existe a necessidade de corrermos atrás de uma coisa que possa melhorar a qualidade do combustível. E os gases, como, por exemplo, o monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, são altamente nocivos à saúde do homem e também ao meio ambiente. Nós vamos até nos ater um pouquinho a essa situação desses gases, porque aqui nós podemos ter um aliado para que a gente possa saber como oferecer o produto às pessoas, tá? Por exemplo, os benefícios são excelentes. Olha só, as moléculas polarizadas de combustível, ela ajuda a desenvolver, então, a dissolver o carbono e o verniz nos carburadores, nos injetores e na câmara de combustão. Vai resultar, então, numa ausência de carbonização de todo o sistema por um tempo mais longo. Então, olha aí um benefício para as pessoas. Deixa eu voltar aqui um pouco o slide. Por exemplo, nessa questão aqui, olha, dos gases como monóxido de carbono e também os hidrocarbonetos,
é necessário que a gente possa fazer uma pesquisa do porquê que esses gases, eles não são saudáveis para a população. E nisso, a gente usar como base para que a gente possa vender o produto, mostrar que é um benefício a mais. Se a pessoa se preocupa com a natureza, se a pessoa se preocupa com o bem-estar seu, da sua saúde e também do seu semelhante, a importância de usar, então, o MaxiPR. Só para vocês terem uma ideia, o monóxido de carbono, existe, então, um percentual que ele faz mal para a sociedade humana. Tem uma sigla que eles usam, que é parte por milhões, é ppm. Por exemplo, se ele estiver acima de 400 ppm, que é parte por milhões, são considerados, então, aí no nível até tranquilo. Mas acima disso, ou mesmo nessa quantidade, se ingerido isso várias vezes ou constantemente, então a pessoa pode ter irritação nos olhos, a pessoa pode ter convulsão, a pessoa pode levar sintomas de náuseas e chegando até a morte. Então, olha aí a importância de a gente se aprimorar nessa questão aqui, para que a gente possa ter uma base do que falar para os nossos clientes quando a gente vender o MaxiPR. Não é só a questão da economia, mas a questão do que ele pode trazer também de benefício para a saúde da pessoa, beleza? Então, isso é bem interessante. E um risco muito grande que muitas pessoas correm é porque o carbono, o monóxido de carbono, ele não tem cheiro. Então, ele pode estar no ar, a pessoa pode estar se poluindo com ele sem estar percebendo. Quando menos se apercebe, a pessoa começa a ter falta de respiração, começa a ter convulsão, e ali é algo muito perigoso. Então, nós precisamos levar este conhecimento para as pessoas. Às vezes, elas podem até saber, mas quando elas têm um aparelho que pode diminuir isso, então elas vão alertar para a importância de se usar o MaxiPR. Tá ok? Muito bem, continuando aqui, a ionização do combustível, ela vai reduzir a emissão de CO2, que é o dióxido de carbono, que também prejudica e muito os seres humanos. Por que que isso acontece? É o resultado, então, de qualquer combustão. Então, quando se tem uma combustão, ele joga no ar o monóxido de carbono. Mas ajuda, então, o MaxiPR? Não, olha só. Ele não reduz a emissão de monóxido de carbono, de dióxido de carbono. Mas olha que interessante o que acontece. Isso, a ionização não reduz. Mas olha o que acontece. Ela ajuda a diminuir o volume que está sendo gerado. Ele não vai eliminar por completo, tá? Mas ele vai ajudar a diminuir aquele volume que iria sair do seu carro, pela economia do combustível que está sendo gerado dentro da câmara de combustão, conforme nós vamos ver mais na frente. Isso em torno de 10%. E a redução dos outros gases de 20% a 80%, como o monóxido de carbono, como hidrocarbonetos, ele elimina de 20% a 80%. Principalmente nos veículos que têm emissão de hidrocarbonetos, que é outro gás muito perigoso, tá? E que é muito elevado. E na maioria dos combustíveis que nós colocamos em nosso carro, a maioria dos combustíveis tem uma emissão muito elevada de hidrocarbonetos. Olha aí novamente a importância que tem de a gente conhecer bem, para que a gente possa, então, falar, mostrar para os nossos clientes a importância de se usar um produto como esse. Entendeu?
Então, nós estamos falando e trouxemos, então, à tona também essa vídeo de hoje, porque alguns distribuidores, apesar de usar nos seus carros, mas eles não estão oferecendo o aparelho para os clientes. Aqueles clientes seu que já faz uso da água magnetizada, é um potencial comprador do Max EPR. Já que ele se preocupa com a saúde dele, a saúde da sua família, o bem-estar, ele vai querer também usar o Max EPR, que é uma continuidade da melhora da saúde dele e da saúde também das pessoas. Beleza? Olha, só uma questãozinha aqui bem interessante sobre hidrocarbonetos. Olha que interessante a gente entender bem sobre essa questão desses gases que o Max EPR ajuda a diminuir. Os hidrocarbonetos, ele é um composto orgânico que possui apenas átomos de elementos carbonos e hidrogênio. O que isso acontece? Você sabia, por exemplo, olha como é bom a gente entender da situação e... Muito bem, exatamente, Francisco. Olha como é bom a gente fazer uma pesquisa para a gente entender o melhor sobre essas situações. Você sabia que os hidrocarbonetos, eles estão presentes em várias coisas da nossa vida? Por exemplo, quem está acostumado ou quem gosta de uma cervejinha, sempre tem aquela espuma, né? Você sabia que aquela espuma ali contém hidrocarbonetos? Você sabia que tem uma empresa que ela está, então, uma empresa cervejeira, que ela está, então, fazendo um processo, por exemplo, uma reciclagem na espuma que é produzida lá na fábrica dela, para que possa abastecer os carros? Isso já está em andamento e eles estão, então, fazendo esse processo. Então, olha só, o hidrocarboneto está em muitas situações da nossa vida. Então, uma situação que a gente pode, então, ajudar na sociedade humana a eliminar esses gases é justamente por meio do Max EPR, levando esse aparelho para as pessoas. Então, a gente chega a uma conclusão. Que conclusão nós chegamos? Que a ionização de combustíveis intensifica. A ionização do combustível melhora e intensifica o resultado da combustão através da queima completa de combustíveis não queimados, aproveitando o potencial energético. Não é interessante isso? Lembra que nós vimos no início que 70% do combustível do seu carro, 70% não acontece isso? Não é aproveitado? Então, agora, de acordo com as pesquisas e de acordo com essa conclusão aqui, a ionização do combustível, ele intensifica essa melhora da queima do combustível. O resultado do combustível através de uma queima completa do combustível que não está sendo queimado. E a Timol também fez teste com isso, entendeu? Isso. Elana, eu acho que é Eliana, né? Ou é Elana Braga? É porque tá bem apagadinho aqui, eu não estou vendo. O Max EPR pode ser usado carro até 2.0, beleza? Até 2.0 pode ser usado, tranquilo? Seria muito bom depois, pessoal, uma sugestão, vocês pedirem na empresa, se eu tiver por aqui, eu vou jogar, eu vou colocar, então, a relação lá nos líderes de apoio, no grupo de líderes de apoio, tá ok? Assim que terminar o vídeo, eu vou colocar a relação no líderes de apoio, e aí vocês podem distribuir para a rede. Quem não está como líder de apoio, mas tem o seu líder de apoio, pode pedir a eles, tá bom? Eu acredito que eu ainda tenho aqui no meu WhatsApp, mas mesmo se não tiver, eu tenho aqui salvo. Então, eu vou jogar lá a relação no líderes de apoio, beleza? Mas continuando aqui, gente, olha que interessante. Por isso que a Timon, então, desenvolveu ou criou aqui esse aparelho
para que pudéssemos, então, trazer benefício financeiro e também para a saúde das pessoas. O Max CPR da Timol é um produto que foi concebido com o objetivo de promover esses 3 benefícios específicos: a economia, a potência e a redução de gases, tá? Então, nós podemos levar esses 3 benefícios para as pessoas. Agregue isso ao que você já faz hoje, levando, então, a saúde por meio da água magnetizada. E vocês vão ver que o processo que o Max CPR faz é o mesmo processo, em parte, um deles, é o mesmo processo que o Silosimol ele faz na água, tá? Ele também organiza ou reorganiza as moléculas do combustível. E é bem interessante isso. Tá aqui, ó. O Max CPR, ele promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campos magnéticos potentes. Muito bem. Exatamente isso, Eliana. Olha só. Quando você abraça a mangueira que está chegando o combustível na flauta do carro, então o que acontece? O combustível, ele vai entrar totalmente desorganizado dentro do aparelho, mas quando ele sai então organizado, ou seja, as suas moléculas, ele saem organizadas e polarizadas. O que isso quer dizer? Você vai ver também que como ele diminui os gases poluentes, como ele diminui muito, reduz muito os gases poluentes, então ele vai causar uma outra situação no motor e nas peças do seu carro. Veja que aí diz que ele sai organizado, as moléculas saem organizadas e polarizadas. Ou seja, se existe alguns requisitos de combustível, né, no motor do seu carro, na câmara de combustão e assim por diante, o Max CPR, quando ele faz o processo dele, ele sai eliminando isso. E ele não deixa que crie crosta nas paredes do seu motor, ou na câmara de combustão, ou entupimento e assim por diante. Por quê? Porque ele polariza, ele limpa também o seu carro, por fazer com que a emissão de gases diminua muito. E isso não vai causar um problema dentro do motor, nem nas peças do seu carro. Isso quer dizer que ele dá, então, uma outra vantagem. Você vai gastar menos para que possa agora trocar uma peça do seu carro ou para que possa agora ter um desgaste de algo no motor do carro, que possa acontecer por conta de um combustível de má qualidade ou por conta, então, da maneira como o combustível está sendo levado para o motor do seu carro. Então, o Max EPR já ajuda nisso aí também, certo? Nós podemos falar nisso aqui. Eu gosto sempre de usar a questão do silosimol, porque a gente pode usar os mesmos termos. O que é que a água magnetizada faz quando você toma ela? Ela vai, por assim dizer, lubrificar os seus órgãos. Ela vai ajudar para ele funcionar melhor e vai limpar o seu sangue, limpar os seus órgãos. O Max EPR, ou seja, ele faz a mesma função. Quando o combustível passa dentro dele, agora o combustível que também lubrifica algumas partes do motor do seu carro. Então, o combustível, ele vai fazer isso de uma maneira melhor. O seu carro vai funcionar melhor. E os efeitos da ionização?
Nesse gráfico aqui, nesse slide, a gente pode ver um pouco. Existe um aumento da octanagem do combustível. Com isso, vai ter mais compressão, vai ter um melhor desempenho no seu carro. E o que é essa octanagem? A octanagem é a capacidade do combustível de se misturar com o ar e resistir a altas temperaturas. Por exemplo, o combustível ele vai passar e vai ter uma queima dentro da câmara de combustão do seu carro. Só que se o ar não estiver bem estabilizado, então vai haver diversas queimas ou muitas queimas. Quando você faz a ionização do combustível, existe uma mistura melhor do ar que vai resistir a altas temperaturas na câmara de combustão e vai sofrer menos detonação. Ou seja, o combustível vai ser queimado menos, vai ser queimado naquilo que for necessário. O MaxCPR vai fazer isso, tá? Quanto maior a octanagem, lógico, melhor será a resistência à detonação. Menos queima nós vamos ter. Carlos, já te mostro daqui a pouco onde é que se instala, beleza? Daqui a pouco eu te mostro aí no slide aqui na frente, tá? Então, assim, menos detonação, lógico, nós vamos ter mais economia, nós vamos ter mais potência no carro. Aí, nessas imagens aqui comparativas, nós podemos ver algo interessante, ó. A primeira imagem aí começa, então, todos começam com o mesmo volume de combustível dentro do cilindro, na aspiração, na hora que está puxando para desenvolver a velocidade, para jogar na flauta do carro e levar para o motor. Só que as misturas de baixa octanagem, eles aceitam menos taxa de compressão e ela vai explodir mais rápido. É como mostra aí na figura 2. Vai ter um pior desempenho. Mas olha a figura 3. Quando o combustível ele está, então, ionizado, passa por esse processo de ionização, aí o que acontece? A alta octanagem, ou seja, a mistura do combustível com o ar, para que possa haver menos detonação e manter dentro da câmara de combustão a pressão ideal, então pode ser bastante comprimido nessa situação, que vai resultar numa maior potência útil. Então, você não vai ter um combustível sendo jogado sem ter um aproveitamento. O combustível que vai para o motor do seu carro, o combustível que vai ser usado, é aquele combustível que o carro precisa para ter força, para se mover e gastar somente o necessário. Daí a importância, então, de fazer esse efeito de ionização no seu combustível, tá ok? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para que vocês possam ver aqui o MaxCPR. Vamos lá. O Carlos perguntou aqui onde é instalado no carro, tá? Preste atenção à imagem do MaxCPR. Veja que existe dois componentes. O azulzinho é onde ioniza o combustível, tá? E o outro aparelho do MaxCPR é onde dá uma pressão maior no combustível. Daqui a pouco eu vou mostrar, eu voltei aqui só para vocês terem uma ideia, e daqui a pouco eu vou voltar para que vocês possam ver como que é usado, então, o MaxCPR. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Bom, aqui nós temos a redução de depósito de resíduos no motor e no conjunto da ignição. É aquilo que eu falei agora há pouco. O combustível, quando ele é ionizado pelo MaxCPR, ele vai aumentar a eficiência na queima. Vai diminuir, como nós vimos, de uma maneira drástica, a formação de resíduos. Além disso, o combustível também se torna polarizado, como nós vimos. Vai agir como sendo um aditivo, tá?
Geralmente, quando a gente coloca combustível no carro, em alguns postos, o fretista, ele diz assim, quer colocar um aditivozinho aí para limpar os bicos, tal, não sei o que, não é isso? Então, se você usa o Max CPR, não tem necessidade de aditivo. Por quê? O Max CPR, ele já faz isso, ele limpa o excesso de resíduos já formados no conjunto do motor, tá? Mesmo que estejam formados, ele limpa. Uma conversa, eu conversando com o senhor Amilco uma vez sobre o Max CPR, ele falou para mim que um teste, se eu não me engano, foi isso, feito com a Fiorini na empresa, 2 anos depois, abriram o motor do carro e estava como se fosse niquelado, ou seja, ele estava todo limpinho. É o que chama aí, o polarizado, é o que o Max CPR ele faz, tá? No motor do carro. Então, olha quantos benefícios nós podemos oferecer para o cliente. Quantos benefícios nós podemos oferecer para o cliente? Nós podemos oferecer a eliminação em grande quantidade de gases poluentes, nós podemos oferecer também para o cliente a economia de combustível, nós podemos oferecer uma potência maior no carro, porque ele aumenta a potência até 15%, e nós podemos oferecer também uma melhora na economia no que diz respeito à troca de peças do carro, porque ele vai, então, ajudar a não manter aquela crosta, tá? No carro. O Carlos, você pergunta o prazo de validade, de quê? O tempo de garantia do aparelho, é isso? Isso, tempo de garantia, 1 ano de garantia, Carlos. 1 ano de garantia. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu uso o Max CPR, já está com bastante tempo, tá? Eu tinha um Gol, aí vendi um Gol, comprei um Sandero, colocamos no Sandero, isso já vai fazer 4 anos, e ele ainda está no Sandero há 4 anos, tá? Então, assim, ainda está surtindo efeito, beleza? Tem sentido, não entendi aí, tem sentido colocar um magneto? Sim, porque o magneto, ele vai organizar as moléculas do combustível. Entendeu? Vai sim, está sendo gravada, viu? Está sendo gravada essa vídeo, depois vocês podem, então, ir lá e assistir novamente. Beleza? Ah, entendi. Lado de colocação, sim, com certeza. Vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco, bem direitinho, tá? E como foi colocado aí, vocês podem entrar nesse site da empresa, beleza? Que aí vocês vão poder ter vídeos de instalação, existe lá o vídeo de instalação, maneira como instalar, depoimentos, testes que foram feitos, tudo direitinho, tá certo? Lá no site da Timol, Max CPR, vocês vão ter tudo isso. Com certeza, Bolivar, temos um excelente produto nas mãos. Por isso que nós fizemos questão de passar essa videoconferência, porque a maioria dos distribuidores, eles não estão trabalhando com o Max CPR. E a gente tem aí um excelente mercado pela frente, tá? Assim como temos também do Silocimol, beleza? Mas vamos continuar um pouco. Bom, olha aqui agora. Gente, aqui nós podemos ver como é que nós podemos usar o Max CPR, tá? Então, completando aí a tecnologia da Timol, ela desenvolveu, então, este aparelho
para manter a pressão original estabilizada dentro da flauta. Vamos lá. O combustível ele vem do canto, ou melhor, o combustível ele vem do tanque. Vocês estão vendo aí no slide a bomba de combustível, certo? Então, a bomba de combustível puxa o combustível do tanque. O Luci, ele não pode ser usado em qualquer carro. Na maioria dos carros ele pode ser usado, tá? É por isso que seria interessante ver a lista. Eu vou colocar lá no grupo a lista, beleza? Aí vocês vão ter uma ideia. Tá bom? Obrigado aí, viu? Que tá ruim de ler. Tá bem branquinho o nome. Eliana, não é isso? Obrigado aí por ter colocado o site aí, tá? Então, assim, o combustível, ele vem do tanque, a bomba puxa ele, certo? Tá lá no tanque, a bomba puxa. Vai passar pelo filtro de combustível. Após o filtro de combustível, Marival, beleza, Marival? Salvador, tranquilo, tá bem apagadinho, não tá dando para ler quase o nome. Então, assim, a bomba de combustível puxou, passa pelo filtro de combustível. Após o filtro de combustível, existe o retorno. Na maioria dos carros, existe o retorno para o combustível, certo? Então, existe uma junção neste retorno. Existe uma junção. Aí é desconectado e é colocado, então, a primeira parte do MaxCPR, que é a parte da pressão, que é o aparelhozinho que não é o azul, certo? O biquinho. Deixa eu voltar aqui um pouco o slide para que vocês possam, então, vir aqui. Pronto. É colocado aqui o aparelhozinho para dar a pressão. Não o que faz a ionização, que é o azul, a flautazinha. Então, é colocado após o retorno, é colocado, então, este aparelho. Certo? Lá embaixo no carro. O combustível continua para ir para a flauta do carro. Antes do combustível entrar na flauta do carro, aí você vai usar o MaxCPR azulzinho. Ele vem em duas partes. Você abraça a mangueira. O combustível está chegando na flauta. Você abraça a mangueira do combustível, ou melhor, a mangueira que está levando o combustível, abraça ela, tem 4 parafusozinhos nele, você parafusa e ele fica fixo lá. Contanto que quando o combustível ele passar por dentro do MaxCPR, ele faz a ionização e já joga na flauta o combustível com as moléculas toda organizada, tá? Então, dessa forma, você instala o MaxCPR. Lembrando, gente, vem todo o manual de instalação, vem vídeo de instalação, tá? Tem a maneira certa de instalar, é muito bom. Eu sempre digo, olha só, coloque da maneira que tá lá, você pega o MaxCPR, não tem um nomezinho nele? Então, você coloca o nome que dê para você ler, seria o correto. A flautazinha lá não tem mistério a flauta, porque ela fica já na posição certa de ser instalada, tá certo? Existe uma instalação alternativa para alguns carros que, porventura, não tem a conexão lá embaixo. Tá lá também no site a instalação alternativa, que é direto na flauta, se instalando os dois direto na flauta, tá ok? Gente, aqui em Recife, alguns distribuidores estão tendo excelentes resultados com o MaxCPR. Eu tenho um distribuidor aqui em Recife que tem comprado de 20 MaxCPR instalado. Que tem comprado, a gente inclusive às vezes manda direto da empresa. Teve um distribuidor que me levou 20 aqui do escritório, depois pediu umas 40, entendeu? O Dorivaldo, não é isso? Dorisvaldo, isso. O MaxCPR, ele não fica frouxo, não. Olha só,
Você pega o MaxCPR, se ele tiver folgado, o que é que você faz? Você pega uma mangueirinha, coloca na mangueira, porque algumas mangueiras da flauta do carro, que leva o combustível para a flauta do carro, ela é mais fina, aí você pega uma outra mangueirinha mais grossa, coloca na mangueira do seu carro e coloca o MaxCPR para que ele não fique folgado, dançando, entendeu? Não tem problema nenhum fazer isso, não vai prejudicar em nada a ionização do combustível, tá? Ele não vai ficar batendo e nem vai ficar então solto, beleza? Instalou no Suzuki 2.0, não colocou na flauta. Colocou junto e funciona mesmo. Beleza, Nadir. Exatamente. Olha só. Aqui presente tem um distribuidor novo aí, o Uziel. Acho que o Uziel deve estar presente aí na vídeo. Dá um ok aí, por favor, Uziel. O Ziel entrou recente na empresa, tá aqui, ó, o Ziel tá aí com a gente, entrou recente na empresa, tá? É um distribuidor novo, e o Ziel entrou na empresa por causa do MaxCPR. Só de uma vez, em uma semana, só, se eu não estiver errado, foi 12 MaxCPR vendido. Fala aí, por favor, Ziel, diz aí como é que está as vendas do MaxCPR e os resultados que você está tendo. Fala aí pra gente. Fala aí pra gente, por favor, como é que está a venda, como estão e como que tá e os resultados. Já ontem o Ziel me ligou, semana passada pegou mais 3, ontem me ligou e já pediu mais 4 MaxCPR para segunda-feira, tá? Agora, trabalhando direitinho, com seriedade e assim por diante, levando esse produto excelente para as pessoas, entendeu? Então, gente, com certeza, a gente tem em nossas mãos excelentes aparelhos. E temos também excelentes resultados. Aí o Ziel falando, ó. Muito bem, tá? Então, pessoal, nós queremos, então, fazer uso disso. Que bom, Delma, muito bem. Ok. Olha aqui os benefícios, novamente, que o MaxCPR ele faz. As duas tecnologias vai proporcionar para os seus carros uma melhor pulverização. Aquela pecinha lá embaixo, infelizmente, carro diesel não. Aquela pecinha que dá a pressão, a pulverização lá embaixo, vai ter uma melhor pulverização na câmara de combustão, pelos bicos injetores, melhorando também a mistura do ar na hora da queima, tá? Você já pensou em fazer, por exemplo, uma experiência em oferecer o MaxCPR para os taxistas? Agora, os taxistas, a maioria deles, eles estão lotados em uma tipo uma colônia, né? Então, vocês podem fazer isso. Por exemplo, aqui, eles fazem o seguinte, dependendo de como for a situação, como eles estão agora todos agrupados e existem algumas normas, tem algumas empresas lá que estão financiando eles. Se precisa de algum empréstimo, alguma coisa, eles vão lá e financiam o produto na cooperativa, e é uma cooperativa, melhor dizendo. Eles estão associados a uma cooperativa, que a cooperativa tem crédito para que possa fazer isso. Então, muito bem, Eliana. Então, assim,
pode ser colocado o MaxCPR. Já imaginou uma cooperativa com 100 táxis no shopping center? E você fazer uma apresentação para eles? Aqui o distribuidor, vou dar uma sugestão, o que ele fez? Ele pegou um MaxCPR, fez uma apresentação numa cooperativa e pegou um MaxCPR e disse assim, a gente pode fazer um teste, eu vou instalar em um carro para que ele possa rodar aí durante um tempo e a gente vai acompanhando quais são os resultados. E ele teve bastante resultado, viu? Porque depois que ele instalou, que falou, o motorista disse assim, o taxista, olha, você pode até negociar com outros aí, mas esse aqui você não tira mais do meu carro, tá certo? Esse aqui já está garantido, esse aqui é meu, não mexa mais nesse aqui. Certo? Com certeza, Carlos, seria muito bom ter para caminhão, é porque o processo para fazer para carro a diesel é diferente. Então, tem todo um processo a mais, tá? Mas a empresa, com certeza, já está estudando isso, tá certo? Então, gente, olha como é importante a gente divulgar mais esse produto. Essa situação aqui da ionização do combustível produz mais potência no carro com menor velocidade, ou melhor, com menor volume de combustível. Quando eu coloquei num Gol, o meu Gol era 1.0. Ninguém dizia que o meu carro era 1000. Quem andava no carro não dizia que era 1000. Algumas pessoas diziam até que eu tinha envenenado o carro, como eles chamam aqui, né, que mexe no motor, diziam que eu tinha envenenado o carro, porque o carro fica com uma disposição enorme. Você não imagina, é 15% a mais na potência do carro. E mesmo assim, ele desenvolvendo a mais, você tem economia de combustível. Olha que interessante. O seu carro, ele vai ter uma potência maior, um desempenho melhor, e mesmo assim você ainda economiza combustível. Não é interessante isso? Com certeza é bastante interessante. E além disso, a melhor queima do combustível vai reduzir drasticamente a emissão de gases que serão lançados no meio ambiente. Lembra que no início do mês, tá aí Nadir falando, né? Porque Nadir usa também. Tudo bem. Olha só, lembra que no início do mês o senhor Hamilton fez água como remédio, aquela videoconferência? E ele usou um termo bem interessante. A gente pode conseguir, viu, Ivani? A gente pode conseguir. Eu vou falar com o Gustavo para o Gustavo disponibilizar lá no grupo dos líderes e aí ele pode fazer uso, tá? Mas pode sim, tá certo? Olha só, lembra que no início do mês o senhor Hamilton fez uma videoconferência falando sobre água como remédio? E ele usou um termo que eu achei bem interessante. Ele disse que quando a gente for oferecer, falar dos benefícios para as pessoas, antes a gente tem que fazer um terrorismo com a pessoa, lembra? Mas um terrorismo no bom sentido, tá? É um terrorismo bom, para mostrar que a pessoa precisa do produto. Aqui não é diferente. Você pode pegar os seus clientes que você quer vender o MaxCPR e fazer um terrorismo com ele. Você vai mostrar a ele o que pode causar por ele estar usando só o combustível sem o MaxCPR. Então, você vai mostrar a importância de usar o MaxCPR. Por quê? Porque ele vai estar poluindo o meio ambiente, ele vai estar fazendo com que muitas pessoas sejam prejudicadas por estar inalando aqueles gases em excesso. Ele vai estar tendo perda no bolso, tá? Ele vai estar tendo perda no bolso por estar gastando mais combustível e também por estar trocando peças de carros que poderia levar mais tempo. Então, você faz um terrorismo nele, para que depois ele possa, então, ver a necessidade de comprar o produto, tá? Sim, vai sim. Tá apresentado e o vídeo vai se colocar, tá? Vai ser colocado, Nadir.
a vídeo, beleza? E mesmo o Gustavo depois coloca esse link, tá? Da vídeo de hoje. E para aqueles que não estão como líder de apoio, deixa eu dizer a vocês, a vídeo vai estar lá no escritório de vocês, beleza? Vai estar gravadozinho lá no escritório de vocês, para que depois possam usar, ok? Então, gente, após a instalação do MaxCPR, isso aqui é muito importante, tá? O veículo, ele deve, então, percorrer de 300 a 500 quilômetros para que você possa ter um resultado real, uma economia real, de 300 a 500 quilômetros. Aí vai promover o reset da memória do computador do carro e então você vai poder usufruir dos benefícios do MaxCPR. Agora é incrível, pessoal, para quem não usa, é incrível. A potência no carro você vê no momento que instala o MaxCPR. E a economia você vai vendo aos poucos, tá? Um distribuidor aqui que mora em Tamandaré, até que a velocidade funciona mesmo, olha só, o ideal é você utilizar a velocidade normal do carro, que é até 100, 110 km por hora, tá? Então você vai ter economia. Não existe aparelho no mundo que vai dar economia se o motorista tem um pé pesado, né? Aí não existe de jeito nenhum, aí não tem milagre não. Dobrou 1.3, 16 válvulas acima de 2, muito bem. Isso, Elana, exatamente. Bom, como eu ia dizendo, então é essencial que se faça isso, tá, gente? Dê esse tempo aí para que o computador reconheça o aparelho, faça o reset e tenha a economia ideal do carro, beleza? Como eu ia dizendo, olha, tem um distribuidor aqui, num local aqui, área de praia chamada Tamandaré, que ele tem um tanque de 5 litros de acrílico. E aí ele comprou umas bombas do carro, comprou uma bomba universal e comprou outras assim. Aí ele faz o teste na hora. Ele faz o teste na hora do MaxCPR. Ele vai no posto de combustível, ele fala para o rapaz, para o motorista assim, quer fazer um teste agora, eu garanto a você que eu consigo para você 5% de economia no teste que a gente fizer agora. Aí ele vai no posto, bota 5 litros de combustível no tanque, conecta a bomba alternativa. Tudo bem, Sérgio. E aí faz o teste. Faz um percurso, volta, agora instala o MaxCPR lá, na bomba alternativa, no tanque alternativo que ele tem, faz o mesmo percurso e já dá a porcentagem na hora, os 5% na hora de economia. Não tem como a pessoa não adquirir o produto. Não tem como não adquirir. Tranquilo? Porque ele faz na hora, certo? Então, gente, essa foi o pequeno... Nesse tempo pequeno que a gente teve, algumas coisas primordiais do MaxCPR. Tem que usar para ver o quanto o MaxCPR funciona como silocimol. Exatamente, Nadir. Tem que usar mesmo, tá? Então, assim, espero que vocês tenham, então, gostado dessa apresentação. Por quê? Porque a gente viu que alguns distribuidores, eles nem estavam usando o MaxCPR e nem estavam oferecendo. Quando a gente tem um sistema, quando nós estamos no Brasil, numa época em que o combustível está em alta e de péssima qualidade. Então, a gente tem como levar uma economia para as pessoas. A gente tem como levar uma qualidade de vida para as pessoas. A gente tem como mostrar para elas que elas podem beneficiar outros também com o MaxCPR, certo? Mas antes de a gente finalizar aqui, vocês gostam de tarefas, de cumprir tarefas? Eu quero dar uma tarefa para vocês, beleza? Para quem não usa o MaxCPR ainda, quem não usa o MaxCPR, que tal vocês começarem a comprar o MaxCPR de vocês e fazer o uso?
Vocês fazem o uso do MaxiPR, coloca no seu carro e veja a qualidade do produto. Tá certo? Na Paraty 1.8 faz 13,9. Muito bem, Vicente. Muito bem. E uma outra tarefinha para vocês. Se você já tem no seu carro, olha só, se você não tem, a tarefa para o mês de outubro para vocês, tá? Comprar o MaxiPR e instalar no seu carro. E faça o teste do antes e do depois, para ver o desempenho. Colocou no carro, ou para quem já tem, vender pelo menos um MaxiPR no mês de outubro. Vá naquele seu cliente que já comprou o Silosimol, que já comprou o combo, que já comprou o top 4 e ofereça para ele, porque ele já conhece a excelente qualidade do produto da Timol. Ele já tem uma confiança em você. Quando você chegar para oferecer agora o MaxiPR e dizer que é da mesma empresa, então ele vai querer adquirir o produto também. Você vai melhorar suas vendas. Você vai levar qualidade de vida para as pessoas também com o MaxiPR. Tá ok? Muito bem, Eliana. Que bom. Beleza, gente? Então fica aqui a dica para vocês. O Ziel já está com 4 instalações para a próxima semana. Beleza, Ziel? Tá vendo aí, gente? O resultado de quem trabalha, de quem está fazendo direitinho. E assim como na venda do Silosimol, faça o acompanhamento também no MaxiPR. Faça o acompanhamento também do MaxiPR, entendeu? Para que possa saber como está se desenvolvendo. Beleza, pessoal? Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Foi muito bom ter passado aqui esse tempinho com vocês. Eu quero aproveitar... Isso, muito bem, gasolina de qualidade. Eu quero aproveitar e lembrar vocês que segunda-feira nós temos, então, nós temos a videoconferência para os novos. Segunda-feira, às 16h30, segunda e terça, 16h30, eu faço a videoconferência para os novos, tá? Mas todos os dias, de segunda a sábado, nós temos a videoconferência para os novos, de 16h30 e às 20 horas, à noite, às 20 horas. Menos a quinta-feira não é, menos a quinta, tá? Mas de segunda a sexta, nós temos a videoconferência. Pegue esse seu distribuidor novo que você colocou na empresa, para que ele possa participar. E mesmo aqueles que quiserem participar, mesmo não sendo novo, pode também participar sem problema nenhum. Beleza? Obrigado, Nadir. Obrigado, Ivaninho. Obrigado a todos que participaram hoje na videoconferência. Muito bom. Obrigado, Carlos. Muito bom, então, ter vocês hoje aqui. Espero que possa ter, então, ajudado em alguma coisa, tá bom? E nós vamos depois ainda divulgar ainda mais esse aparelho que é excelente, que é o MaxiPR. Beleza? Gente, até mais. Bom final de semana para vocês. Abraço aí, Uziel. Bom trabalho para todos. Beleza? Bom final de semana e que vocês tenham, então, sucesso nas vendas de vocês e levar qualidade de vida para as pessoas nessa empresa maravilhosa. Tá ok? Até mais, pessoal, e muito obrigado.